Eu faço aqui. Agora deu ruim. Pronto. Eu quero te convidar agora a abrir a sua palavra de Deus, a sua Bíblia. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O tema dessa noite é: retire o excesso e viva o propósito. Só vive o propósito quem retira o excesso da sua vida. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Hoje nós vamos aprender um pouquinho que nem tudo aquilo que desejamos é necessário. Você pode dizer para o seu irmão, fala para ele aí, com carinho, com amor, mas fala com precisão. Nem tudo que precisamos. Perdão, corta isso, corta, por favor. Nem tudo que queremos é necessário para a nossa vida. Nem tudo. Nós queremos tantas coisas, pessoal. Tantas coisas. São tantas. Todas as vezes no final do ano, a nossa irmã até tem bênção para contar em relação a isso, né, irmã? Qual é o seu nome? Alicia? Ana, vou chamar de Ana que fica mais fácil de eu decorar. Ele vai lembrar o resto. Não esquenta não, porque aqui é todo mundo contra mim, menos a pastorinha e o pastor e minha esposa. O resto todo mundo é contra mim. A Ana tem coisas que aconteceram na vida dela, de tempos que nós falamos. Sabe lá aquela cartinha que nós fazemos no final do ano, que a gente fala assim, ó, entrega na mão do Senhor e descansa. E lá no próximo final do ano você vai riscar: esse aconteceu, esse aconteceu, esse aconteceu, esse aconteceu. Minha irmã, ainda bem que você nunca fez aqui, porque o pessoal usa pergaminho. É tão grande o pedido do pessoal que Deus ainda está preparando até hoje coisas de 10 anos atrás, de tão grande que é o tamanho da lista do pessoal. Mas por quê? Porque nós queremos muita coisa e precisamos de poucas. Não é verdade? Se a gente for listar tudo que nós queremos aqui, se cada um sentar aqui para dizer tudo o que quer para esse 2021, nossa, vai acabar no final de 2022, o cara não vai ter acabado de listar tudo. Não é verdade? Então nem tudo que nós tanto anseiamos, além da presença de Deus, nós precisamos ser como uma corça que anseia pelas águas. Não é verdade? Tirando a presença de Deus, nem tudo é necessário para as nossas vidas. Nem tudo. Nem tudo. E aí, aqui a gente conversa tanto, né? Eu e minha esposa, a gente faz tantos projetos, sonhos, né? Tantos propósitos. Alguns acontecem, outros Deus fala, não, esse não é da minha vontade, esse não vai acontecer. Aí tem hora que a gente fica meio bicudo, meio chateado, meio aborrecido, porque a gente tenta entender o porquê que não aconteceu. Nós fizemos, eu então sou o cara mais bicudo do planeta. Eu fico bicudo mesmo. Eu reclamo com Deus mesmo. Sabe por quê? Porque Ele é meu pai. Se Ele é meu pai, eu tenho o direito de reclamar. Eu murmuro, eu reclamo, eu cobro e fico de castigo. Porque não acontece. Eu não consigo mover as mãos de Deus quando Ele fala, não vou fazer, porque é para o seu próprio bem. E aí às vezes a gente faz e os negócios não funcionam.
E a gente pergunta: o que deu errado? Aonde foi que eu errei? Eu errei em quê? O que eu fiz para que as coisas não acontecessem como nós queríamos? E às vezes pessoas, que nós vamos falar nisso nessa noite, que precisamos podar da nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus não vai impactar você, mas Ele vai te despertar. Pessoas falam: eu não te disse que não ia dar certo? Eu não te disse que não era para você fazer? Mas não. É porque nós queremos coisas que não são para ser nossas. Tudo isso era para ser nosso. Tudo. Deus criou o homem para que pudesse desfrutar da melhor maneira da terra. Deus criou o homem para ser rico. Não existiria classes sociais. Todos seriam uma só classe. Mas nós estragamos tudo lá no Éden. E agora nós somos selecionados a quem pode ter e a quem não pode ter. O que podemos ter e o que não podemos ter. Então existem coisas que vão ser boas para mim, mas tem coisas, essa mesma coisa que vai ser boa para mim, talvez não vai ser boa para ele. Então, porque Deus, você abençoou a vida dele, eu tenho pedido há tantos anos, ele nunca pediu e recebeu, e eu tenho pedido e não recebi. É porque Deus conhece, sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. E o amor dele é tão grande, é tão grande, é tão maravilhoso, que ele é capaz de cuidar de nós de uma forma simples, mas eficiente. Você precisa entender que o Senhor, Ele tem propósitos e projeto para a sua vida. E existem coisas que não são tempo, não serão necessárias para nós, mas nós queremos. Eu tenho algumas loucuras na minha cabeça, que o meu maior sonho é morar numa ilha. Por quê, pastor? O que você quer fazer na ilha? Nada. Simplesmente viver uma vida como eu posso dizer? Sim. Como Deus preparou para o homem. Imagina eu sentado na praia, na areia, com um monte de gente pregando, que nem Jesus pregava. De camiseta, bermuda e chinelinho de dedo. Imagine você não se preocupar com um sapato, com a novidade de sapato, de celular que acabou de sair da loja. Sabe por quê? Porque você vai viver uma vida simples, mas uma vida tranquila. Que você não precisa pensar e entender que você precisa disso ou daquilo para ser feliz. E aí, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a maioria já conhece esse, mas não é sobre isso que nós vamos falar. A Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo. Na minha tradução está a sua ocasião própria. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Amém? E eu falei: Senhor, como é que eu vou iniciar? E Deus me levou no livro de Eclesiastes, capítulo 2.
Anote num papel se você puder, porque eu não vou ler. Eclesiastes capítulo 2. Nós estamos falando do capítulo 3. Então nós começamos meio que de baixo para cima, do fim para o início, de trás para frente. Se você parar para ler Eclesiastes capítulo 2, você vai ver o grande rei, o dono de toda a sabedoria de Israel. Quem sabe quem foi ele? Salomão. Dando um testemunho nesse livro. E ele diz várias coisas. Eu preciso ler para vocês. Capítulo 2. Eclesiastes. Deixa eu procurar aqui. Espera aí que eu ainda tô aprendendo a mexer nesse trem aqui. Ixi, deu ruim aqui de novo. Espera aí, pessoal, que vai sair. Tá pior. Peraí, pessoal, que eu vou na outra Bíblia aqui, porque essa aqui não está dando certo, não. Aí, viu? Vamos lá, pessoal. O título até está escrito assim: o prazer não faz ninguém feliz. E aí Salomão começa a escrever o livro de Eclesiastes dessa forma: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria de quem serve está. Busquei, olha aqui que ele começa a falar: busquei no meu coração como estimular com vinho. Ou seja, Salomão, ele tinha tudo, mas sabe o que faltava na vida de Salomão? Um propósito. Salomão precisava de um propósito para a sua vida. E assim somos nós. Às vezes temos tudo, queremos tudo, temos a ambição em tantas coisas e não nos ligamos, não prestamos atenção que estamos focando, buscando um propósito no lugar ou em coisas erradas para as nossas vidas. E aí ele diz assim: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, entregar-me à loucura, até ver seria melhor que os meus filhos fossem e fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei vários pés de uva ou vinhas, fiz para mim hortas, fiz jardins, plantei árvore e toda espécie de fruto. Você vê que são pessoas que estão buscando sentido para a sua vida, apesar de ser o grande rei. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. As riquezas eram tão grandes de Salomão. Salomão tinha tudo que ele queria, tudo aquilo que ele poderia ter, mas faltava algo na vida de Salomão. Faltavam coisas que ele precisava podar, que ele precisava cortar. Vocês conseguem compreender isso? Talvez tudo que você tem hoje, talvez pessoas, talvez familiares, parentes, amigos, colegas, trabalhos, precisam ser podados,
na sua vida, para que você consiga ter uma direção e para que você consiga chegar ao propósito que Deus tem para a sua vida. E aqui eu não vou continuar, mas ele fala: amontoei também para mim prata, ouro, tesouro dos reis, províncias. Ou seja, Salomão tinha tudo o que ele queria. Mas no final de tudo, ele diz que ele estava esgotado. Ele estava esgotado de tanto trabalhar, de tanto buscar um propósito para a sua vida. Ele estava esgotado de tanto buscar algo para a tua vida. Tanta coisa que ele queria, que ele gostaria de ter, ele conseguiu ter, mas no final de tudo, ele se encontrava esgotado. Porque Salomão estava simplesmente se afastando, perdendo o propósito de Deus. Entenda uma coisa nessa noite: ou você vive o seu propósito, ou você vive o propósito de Deus. Não existe como viver dois propósitos ao mesmo tempo, porque o que eu quero não é o que Deus tem para mim. Eu não vou nem dizer que não é o que Deus quer para mim, é o que Ele tem. Porque o que quer é para aqueles que não têm condições, mas o que tem é para aquele que é dono de todas as coisas. Amém. Você consegue compreender isso nessa noite? O maior rei de todos os tempos, o homem com a maior sabedoria de todos os tempos, pouco a pouco estava caminhando num caminho diferente, numa contramão, buscando um propósito para a sua vida fora dos planos de Deus. Pastor, mas é pecado querer? Não. É pecado ter? Não. O próprio Senhor mesmo fala: tenha, aproveite. Mas o problema é que nós confundimos as coisas. O problema é que quanto mais nós temos, mais nós queremos. O problema é que quanto mais aproveitamos, mais queremos aproveitar. E aí falta aquilo que não poderia faltar nas nossas vidas: a ausência de Deus. Porque eu tenho tudo. Eu tenho uma casa de praia que eu estou todos os finais de semana. Eu tenho um carro, vários carros na garagem, que a cada dia eu vou sair para passear com um. Qual é o problema de você ter? Nenhum. Mas o problema é fugir do propósito de Deus. Porque eu acabo me afastando daquilo que Deus tem para mim e deixo de dar a Ele as minhas primícias. E o que seria, pastor, as suas primícias? O meu coração, a minha mente, o meu corpo, o meu espírito. É estar aliançado, é estar conectado junto com o Espírito de Deus. E aí a gente começa a aprender com o próprio rei. Porque no versículo 17 ele diz assim: pelo que olha o que ele diz. Nós lemos o 2, né? Paramos. Olha o que ele diz no 2:17. Pelo que aborreci a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e desejo em vão. Eis, até mesmo o segundo maior homem, né, em termos de sabedoria da Bíblia, precisou aprender que queremos muito, que desejamos muito, que podemos muito, mas tudo isso não passa de vaidades que nós temos no nosso próprio espírito, das nossas próprias vontades.
E Salomão, ele continua se queixando. Até Eclesiastes capítulo 3, no capítulo 2, 17 em diante, ele continua se queixando. Ele continua, a sua expressão começa a mudar. Começa aquela alegria que ele tinha de dizer que conquistei reinos, povos, mulheres, isso, aquilo, começa a se tornar lamentos, choros e dores, porque ele começou a perceber que ele precisava podar o seu cabelo, podar a sua árvore, que ele precisava tirar o excesso da vida dele. Você compreende isso? Pastor, mas eu não tenho nada. Mas talvez você tenha excesso na sua vida. Talvez você tenha excesso que você precisa começar a tirar da sua vida, que você precisa começar a liberar da sua vida. Por exemplo, uma árvore. Como é que você consegue fazer com que aquela árvore fique forte, robusta e frutífera? Como? Você planta, ela cresce, 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 mas chega no momento que você precisa começar a fazer o quê? A tirar o excesso, a podar aquela árvore. Sabe por quê? Porque naquela árvore, naquelas folhas, naqueles galhos, existem parasitas que vão deixar aquela árvore doente. Você consegue compreender? Desculpa aquilo que eu vou falar, mas existem parasitas nas nossas vidas que é preciso ser podados, tirados. Parasitas que só buscam em você algo para se alimentar de certa forma. E por outro lado, você caminha com excessos. Excesso de pecado. Que na verdade o melhor é que ninguém tivesse pecado, mas é impossível. O único santo sem pecado foi Jesus. Excesso de parasitas. Excesso de folhas secas. Excesso de vontades próprias que nós temos, de conclusões próprias. É nós começarmos a pensar o que é certo e o que é errado e fazer separação. Isso não pode ser feito amanhã, meu povo. Isso precisa ser feito já. Isso precisa ser feito logo, porque Deus quer cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Mas está faltando. Está faltando nós começarmos a entender que estamos com excesso de bagagem nas nossas vidas. E esses excessos é necessário que nós venhamos deixar para trás. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ele mesmo diz: há caminho que para o homem parece ser bom. Olha o excesso, olha o que nós desejamos, olha o caminho que nós buscamos para a nossa vida, o sentido para uma vida que nós achamos que vai ser próspera, que vai ser boa, que vai ser de alegria. Salomão mesmo faz uma lista de tudo que ele teve, mas no final Salomão se encontrava triste, amargurado, porque ele tinha tudo, mas ele estava perdendo o melhor de tudo, que era a presença de Deus. E nós já pregamos sobre isso, já falamos na época de José, que as pessoas podem te arrancar tudo, a tua roupa, a tua casa, o teu carro, os teus bens, você pode perder tudo, mas algo que eles não conseguirão tirar é a marca de Cristo que há em você. Aleluia. É a marca do sangue do Cordeiro que há em você. Isso ninguém jamais poderá tirar. Mas muitas das vezes nós fazemos escolhas, tomamos decisões de nos afastarmos da marca, da mancha, de nos afastarmos da marca de Deus em nossa vida, de tentar apagar
Se você tem um sangue incorruptível, que foi o sangue do Cordeiro, existem determinados momentos que ninguém vai conseguir tirar de você. Mas nós mesmos, com as nossas atitudes, buscando sentidos em áreas erradas, nós pegamos uma esponja e começamos a esfregar. Nós precisamos buscar esse sentido. A nossa vida, ela vai ter sentido desde que o Abba, desde que Deus te deu sentido. E sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Talvez você não perceba, mas quando você sair desse lugar, você vai sair transformado. Sabe por quê? Você vai sair com outro entendimento, você vai sair pensando diferente, você vai sair pensando de uma outra forma. Sabe por quê? Porque Deus nesse momento está te dando um sentido, um novo sentido para a tua vida. Aleluia. Coisas que você entrou nesse lugar aqui nessa noite, nessa tarde de noite, pensando que estava caminhando de uma forma correta, e Deus vai te mostrar nessa noite, Ele está te mostrando nessa noite, que o sentido não é esse, que o verdadeiro sentido, o propósito está nos planos de Deus. Ele nos deixa, através da vida de Salomão, muito claro que até os melhores prazeres da vida, aos nossos olhos, são capazes de nos fazer mal. Você concorda com isso? Você concorda com isso? E a Bíblia em Mateus capítulo 8, 36 diz assim: pois do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro? Era o que estava acontecendo com Salomão. Salomão tinha um mundo aos seus pés, mas ele começou a perceber, ele começou a entender. Aqui, dentro de Marcos capítulo 8, versículo 36, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ei, ninguém está dizendo nessa noite aqui que você tem que fugir do seu propósito. Ninguém está te dizendo aqui nessa noite que você precisa abandonar os seus bens, abandonar o que você tem. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que você precisa trocar a tua televisão ou tirar a tua televisão de casa. Aliás, se você tem conforto na tua casa, é porque Deus te deu condições de ter conforto. Deus te deu saúde para você trabalhar. Deus te fez um homem, uma mulher trabalhadora para que você pudesse conquistar. Porque Deus nos fala sempre que nós somos mais do que vencedores nele, em Cristo Jesus. Então, se você tem, você desfrute. Mas busque um sentido, um caminho para a sua vida, sem perder a visão do reino de Deus. É isso que Deus quer chamar a nossa atenção. Peraí, pastor, então aquele carro que eu conquistei não era de Deus? Não sei. Se era ou não era, eu não sei, mas eu sei que Deus permitiu que você conquistasse. E se Ele permitiu, continue com Ele, porque foi permissão de Deus. Mas cuidado com o sentido, cuidado com o excesso, cuidado com os parasitas que estão agarrados nas nossas vidas, sugando as nossas energias. Ei, preste atenção, Emanuel, volta. Preste atenção, alguém, por favor. Preste atenção aqui numa coisa. Preste atenção aqui num detalhe. Salomão entendeu que ele passou a vida dele toda esgotando as suas energias desnecessariamente. Às vezes nós esgotamos as nossas energias, e quando nós olhamos lá para frente, quer dizer, olhamos lá para trás, sabe o que nós assistimos? Nossa, eu tentei tanto, eu lutei tanto, eu fiz tanto, e as coisas não aconteceram. Estamos sem tempo. O tempo para nós está acabando. É tempo de viver os propósitos, os planos e os projetos de Deus. É momento para isso. Para de esgotar as suas forças em coisas que não vão trazer frutos para a sua vida. Parece estranho o que eu vou te falar, mas pare de esgotar as suas forças em pessoas que não vão te dar nada em troca. Pastor, tem que ser interesseiro? Claro que não.
Mas vocês precisam de pessoas, nós precisamos de pessoas que você vai trabalhar, que você vai fazer. Obrigado, meu filho. Que você vai tentar, que você vai lutar, e no final você vai olhar e vai falar assim: caramba, valeu a pena. Amém. Você sabe o que a Bíblia diz com isso? Que não podemos jogar o quê? Pérolas aos povos. Existem pessoas que estão esgotando nossas vidas de uma forma tão grande que a gente não consegue nem abrir a boca para adorar a Deus. Existem pessoas que estão caminhando conosco que não eram para estar do nosso lado, porque não são um de nós. João fala isso. E aí a gente se esforça, se esgota, se cansa, esmorece, e vai caindo tudo na caderneta de poupança celestial. Todos os nossos esgotamentos a gente vai jogando na conta do Pai, na conta do Abba. A gente vai colocando tudo na conta dele e vamos esmorecendo, porque a gente não vê as coisas acontecerem, a gente não vê as mudanças. É porque você está com excesso na sua vida. Começa a podar. Como é que a mulher faz para ter um cabelo muito bonito, cheio? Ela corta o quê? As pontas. Preste atenção, que lindo. E aí o cabelo começa a crescer, fica cheio, fica bonito. Olha o cabelo do nosso pastor lá atrás. De tanto ele podar o cabelão que ele tá. Claudemir também. Do nosso irmão Claudemir. Quinta-feira ele estava reclamando que o vento estava jogando o cabelo nos olhos dele, do ventilador. Na verdade, é cabelo de cima. Mas por quê? De tanto eles podarem. Não tinha mais o que mudar. Ficou sem terra agora. Quando nós temos um objetivo, para que esse objetivo seja significante para nossas vidas, é necessário, podar. Poda. Tira da tua vida. É muita televisão que está te atrapalhando? Poda. Eu vou falar uma coisa aqui que vai cutucar e vai sacudir muita gente. Tem nada contra. Cada um manda na sua casa. Não tem nada contra mesmo. Não prego contra isso. Mas cada um manda na sua casa. Aqui não tem crianças. As crianças estão aqui. É muito Big Brother? Pode. Big Board? Pode. É muito futebol? Poda. Ninguém está falando que não pode assistir. Estamos falando o quê? O excesso. É muita conversa fiada no seu ouvido. Ei, poda, joga fora e fecha sua boca, porque o pecado não vem da onde entra, vem da onde sai. É isso que Jesus falou, que o que contamina não é o que entra. Então eu estou aqui, ouvi a fofoca e passei a fofoca para frente, eu estou pecando mais do que ele que veio trazer a fofoca. O que contamina é o que sai, não é o que entra. Então, poda. Quando as palavras vierem, já começa a cortar as palavras. Poda, vai tirando excesso. Vai tirando. Está magoado, poda, perdoa. É necessário para você continuar caminhando. É necessário. Não existe esse negócio de que eu não consigo perdoar. Você consegue, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então não vem com história fiada. Não tem essa. Nós podemos tudo. Jesus falou que se nós tivéssemos uma fé pequenininha, obras maiores do que a dele nós poderíamos fazer. Jesus estava falando de homem para homem, não de Deus para homem. Excesso, fanatismo, poda. Idolatria, poda. Aliás, não pode nem existir, né, pastor? Não é nem podar, é arrancar pela raiz. Desculpe, pessoas que estão te fazendo mal, poda, corta, tira da tua vida. Eu sei que talvez pessoas que estão nos ouvindo aqui vão me tacar a pedra, bem que não dá para me acertar dali. Não tem como. Mas poda.
Seleciona pessoas que vão te colocar para cima, pessoas que vão falar para você, você consegue porque você tem condições, não pessoas que te colocam para baixo. Salomão começou a entender que ele precisava tirar tudo. Muito entulho na vida dele, era muita coisa. Ele tinha tanta coisa que estava levando ele para o inferno. Excesso vai nos levar à morte, porque vai nos cegar, vai nos tirar a visão, vai nos cansar, vai nos tirar a paz, vai nos trazer problemas. A nossa irmã Eni sempre fala: pastor, água demais na planta mata. A planta não precisa beber água, mas excesso de água mata. Tem coisas que parecem ser muito boas para nós, até são boas. Chocolate, quem não gosta de chocolate? Levanta a mão quem não gosta. Então compre e me dá, por favor, porque eu gosto pra caramba. Então, o chocolate é muito bom, muito legal, mas ele uma hora vai te fazer mal. Corta. Há tempo para todas as coisas, e chegou o tempo de cortarmos os excessos. Chegou o tempo de podar coisas, pessoas, objetos, objetivos que estão nos fazendo pecar. Chegou o tempo. A Bíblia diz que o homem não pode ter inveja do ímpio, né? Do cara que não é crente. E aí às vezes acontece isso com a gente, né? Você fala: caramba, eu sou servo, eu faço tanta coisa por amor a Deus. Primeiro que se a gente cobra, já deixou de ser amor, né, Wallace? Já deixou de ser amor. Senhor, eu faço tantas coisas por você, eu oro, eu prego. Assim, eu não sou Deus, nem poderia ser, mas se eu fosse, eu falar: o problema é teu, meu filho, é mais do que a tua obrigação, porque eu dei meu filho por você, e ninguém vai conseguir fazer isso. Mas a gente cobra Deus, né? Senhor, eu fiz tantas coisas, eu faço aquilo outro, e o fulano lá que não faz nada ganha. Aí Deus responde assim pra gente: beleza, mas o fulano lá vai ficar, e você vai vir comigo. Você pode aplaudir o nome do Senhor essa noite? Não importa. Tem que tirar o excesso. Acabou? Tem que tirar o excesso. É isso aí. Quando a gente corta o cabelo, ele cresce com forças, ele cresce saudável, e aí o cabelo ele atinge o propósito. Olha só que lindo. É cortar, meu irmão. É dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Olha o cabelo do pastor, que coisa linda. Ele tá ali assim, ó. Deve ser feito progressiva hoje. Hoje ele tá que tá. Esse teve um propósito. Sabe o que acontece muito com a gente? A gente traz pra gente muito excesso de problemas de pessoas que não são nossos problemas. Sabia disso? Ah, pastor, então você está ensinando a não amar? Não, não é isso, gente. Mas Deus, quando colocou José no deserto, Deus quando enviou, o Espírito de Deus enviou Jesus para caminhar por 40 dias, né? Ele ficou 40 dias, 40 noites no deserto, jejuando. Quem estava com ele? Vocês estavam com Jesus? Eu estava. Ah, já sei, João Batista subiu com ele. Ele foi sozinho, sabe por quê? Porque tem coisas que não é para nós, tem coisas que é deles. E o que é nosso é nosso. Então não adianta a gente tomar aquilo ali pra gente, porque a gente vai ficar enfadado, como diz Salomão. A gente vai ficar cansado, a gente vai ficar cheio de excesso. E na maioria das vezes são pessoas que não querem mudança. São pessoas que não querem mudar. E aí a gente se desgasta. E aí tem duas pessoas aqui esperando, sedentas por um convite, por uma palavra, precisando de um abraço, precisando que pegue no colo. Pega, se valer a pena. Enquanto esse aqui virou peso,
virou excesso. A gente não pode gastar nossas energias. A gente precisa parar de gastar as energias com coisas que são insignificantes. E aí a gente começa a pensar que nós não somos bons o suficientes. Sabe o que acontece? Às vezes a gente olha e fala assim, caramba, eu amo tanto essa pessoa aqui, mas acho que eu não sou bom o suficiente para ela. Olha só o excesso, porque ela não quer estar comigo, porque ela não quer caminhar comigo. Eu acho que o problema está em mim. Não, tire isso da tua cabeça. É ela que tem que pensar que você é o bom o suficiente para valorizar a sua companhia. Não é você pensar que você não é para estar, mas é ela que tem que valorizar aquilo que você é. E aí essas pessoas, elas acabam pausando os seus sonhos, os seus projetos. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É sério. Você precisa de pessoas que apertem o teu play para você continuar. Aleluia. Não pessoas que param. Deus abençoe vocês.